Estamos no domingo de Ramos e lembramos neste culto a entrada de Jesus em Jerusalém e assim também iniciando a Semana Santa da Paixão. Lembramos que Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em um jumento e algumas pessoas que vão ao encontro de Jesus estendem suas vestes e seus mantos pelo caminho e gritam em voz alta: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Elas também acenam com ramos verdes em sinal de saudação, de reverência e de esperança. Por isso que o domingo aqui é conhecido como Domingo de Ramos. Nós nos encontramos aqui em frente à pequena igreja da comunidade Apóstolo Pedro. Essa comunidade fica aqui em Ribeirão Grande da Luz, também conhecido como Zonstiva. E para iniciar esse culto de hoje, nós vamos fazer uma pequena encenação e já agradecemos ao Charles Rahn que cedeu seu animal para podermos fazer esta encenação. E agradecemos também à filha do Charles, a Eduarda Beatriz, que vai fazer então o papel de Jesus nesta encenação. E também agradecemos as famílias que vão estar na beira da estrada, em frente às suas casas, participando também desta encenação. Então, convido para, enquanto assistimos essa encenação, cantarmos também o hino 417. Hosana
Assim, celebramos também esse culto em nome de Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos uma oração. Oremos. Querido e misericordioso Deus, hoje lembramos o dia em que teu Filho Jesus Cristo foi recebido pelas pessoas como seu Rei e Salvador. Sabemos que Jesus assumiu até as últimas consequências a sua missão. Seguiu até a cruz de forma humilde. Jesus levou sobre si tudo o que pesava em nós, e por isso nós podemos dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nesta certeza nós te pedimos, ajude-nos, ó Deus, a entender esta escolha de Jesus e em fé aceitá-la como sendo a tua vontade. Ajuda-nos a seguir este exemplo de humildade e faz de nós pessoas capazes de servir e capazes de lançar as nossas vestes sujas em pecado aos pés de Cristo. Por Jesus Cristo, aquele que sempre vem a nós em teu santo nome, oramos. Amém. Agora queremos nos preparar para ouvir a palavra de Deus quando cantamos o hino 243. Santo, 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 Senhor Deus do universo, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Ouvimos agora a leitura bíblica do texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 16. Diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o rei, o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Até aqui o texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 16. Jerusalém atraía muitas pessoas de outras regiões, principalmente nas datas em que aconteciam as grandes festas, como por exemplo a festa
da Páscoa da libertação do povo hebreu lá no Egito. Jesus também está a caminho de Jerusalém com os seus discípulos para a festa da Páscoa. Algumas pessoas souberam que Jesus estava chegando e foram encontrar-se com ele. E aclamavam ele como o rei. Ele é saudado com as palavras: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Israel. Aquela gente celebra Jesus como o Messias, o Cristo, como o enviado de Deus para salvar o seu povo. Nele estaria se cumprindo velhas promessas lá do Antigo Testamento. Finalmente, teria fim a opressão do governo romano. Justiça, paz e prosperidade iriam reinar agora na terra de Israel. Todas essas esperanças por dias melhores estavam agora concentradas em Jesus, aquele que estavam recebendo como o rei de Israel. O profeta Zacarias já tinha escrito lá no seu livro sobre a chegada do Messias. Lá no capítulo 9, ele profetizou dizendo: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem com alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem, triunfante e vitorioso, mas humilde, e está montado num jumentinho. Essa é a parte que Zacarias profetiza. Mas como então Jesus entra agora em Jerusalém, o que nos chama a atenção? Nos chama a atenção que ele entra montado num jumentinho, simbolicamente mostrando que ele sim é rei, mas não como um rei, como o povo estava acostumado, um rei que oprimia ou que ostentava riquezas. Seu reino, o reino de Jesus, tem características diferentes. É um reino de humildade, de perdão, de paz. Este rei diferente, montado num jumento, lembrando que jumento é um animal de carga, aponta para o fato de que Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós sabemos que logo em seguida o povo ali de Jerusalém não reconheceu Jesus como o rei que estavam esperando. Jesus, sim, ele tinha chamado a atenção pelos milagres que fez. Ele despertou, sim, esperança. Eles queriam um rei com poder que lutasse com armas. Mas Jesus era alguém que apostava no amor. Sua arma era a palavra, era um gesto amigo, era o abraço fraternal. Jesus entra como um rei em Jerusalém, mas ele aponta para o poder de Deus. Um rei que está a serviço do rei que está nos céus. E Jesus defende os interesses de Deus neste mundo. Este Deus que quer servir. Por isso o jumentinho, e não um cavalo que autoridades e soldados romanos utilizavam na época. Mas é por isso que ele também tem inimigos, pois seguir os interesses de Deus significa mudança na vida das pessoas, conversão. Mas os interesses próprios de pessoas e autoridades da época falaram mais alto do que os interesses de Deus. Por isso, então, que Jesus é crucificado. Mas qual foi a causa oficial para essa condenação?
Pois bem, Jesus teria se declarado Rei dos Judeus. Assim diz no letreiro colocado no alto da sua cruz. Aparentemente, o mundo quer um outro tipo de rei. E nós? Quais os nossos interesses? Obedecemos aos interesses de Deus? De respeitar a dignidade humana, de servir ao bem comum, de promover a vida, a paz, a justiça, praticar a misericórdia e o perdão? Ou será que a voz de Jesus continua sendo calada? Há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado. Será que hoje seria diferente em nossas comunidades, em nossa cidade, com nossos governantes, se Jesus estivesse aqui fisicamente, pregando o seu evangelho? Este domingo de Ramos nos lembra que quem se diz cristão e cristã, ou fala em nome de Jesus, deve comprometer-se com esses princípios em sua vida pessoal, na sua vida familiar, também na sua comunidade, na sociedade. São os ensinamentos de Jesus que podem transformar o mundo. É por isso que somente diante de Jesus que nós devemos estender os nossos mantos de gratidão e acenar com palmas do nosso louvor, pois Ele é o Rei e o Senhor. Jesus, Ele não quer somente o nosso louvor, mas Ele também quer que nos empenhemos pelo bem. Por isso, neste domingo de Ramos, nós somos chamados e convidados a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo e assim praticar a vontade de Deus. Que Deus nos anime, nos fortaleça e nos capacita para este testemunho de fé e para ações que promovam a vida e o bem comum. Amém. Convido para cantarmos o hino Hosana Ei. Agora convidamos para fazermos a oração final. Oremos.
Amado Deus, graças por tua palavra anunciada a nós hoje. Graças pelo teu amor por nós. Pedimos-te, cuida de nossa família e de nossas comunidades e igreja. Proteja as pessoas com as quais trabalhamos também diariamente. Olha e cuida, Senhor, as pessoas que estão doentes em casa ou nos hospitais. Ampara quem está enfraquecido, desanimado e frustrado na vida. Consola os enlutados que perderam pessoas queridas. Concede-nos, ó Deus, uma semana de reflexão na tua palavra. Que ela seja luz em nosso caminhar e nos motive a seguir o exemplo de humildade de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a servir-te também com os nossos dons, a exemplo de Cristo. E concede-nos a coragem de testemunhar e dizer que cremos em Ti, nosso Senhor e Salvador. E assim oramos, conforme Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos então também ficar sob a bênção de Deus. Que a bênção do eterno Deus, que é Mãe e Pai, que é Filho e Espírito Santo, esteja com todos e todas. Que este Deus acompanhe vocês na vida de vocês, guiando-os em seus passos, em amor e humildade. Amém. Sigamos então na fé neste Jesus Cristo, que é o nosso Rei e Senhor. Mesmo nos dias difíceis da nossa vida, nós podemos louvar a Deus com ramos de palmeiras, porque Ele nos lembra que Cristo é o Rei, que humildemente nos serve com seu amor, seu perdão e também a sua salvação. Assim ainda queremos acompanhar ao grupo de canto e música da comunidade Cristo Salvador com o hino 419, Hosana, forte Hosana. Um abraço a cada um e cada uma de vocês, que este tempo de paixão, também de Páscoa, seja um tempo também para refletirmos e assim renovarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Amém.